Para o alto então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os irmãos. Aqui quem vos fala mais uma vez é o Leandro Barros e venho trazer mais uma mensagem para os irmãos. Peço para que se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos e os que já são, possam ativar os sininhos para receber a notificação de um próximo vídeo. Peço também para que deixem o seu like, ele é muito importante para que o YouTube possa ir priorizando as mensagens aqui do canal. Então, meus irmãos, peço para que os irmãos possam acessar o site. Todos os dias eu coloco uma mensagem lá, uma mensagem de 5 a 10 minutos, porque às vezes aqui no canal demora 3 dias, 4 dias eu postar uma mensagem, mas lá no site, todos os dias, tem uma mensagem lá do Leandro Barro para vocês. Mensagens edificantes. Também aproveito para fazer a compra do livro. O livro está vendendo bastante. Eu tenho uma novidade, para aqueles que adquirirem o livro. Assim que você adquire o livro, você recebe um convite para conversar comigo ao vivo, para tirar sua dúvida, ter esclarecimentos acerca da sua condição, da sua situação. Então assim, eu tenho conversado com muitas pessoas e tem sido bem legal. Tenho conhecido pessoas especiais, que ali é uma conversa onde não só eu falo como aqui no canal, mas nós conversamos. Então entre lá no site e adquira o seu livro, e assim que o seu pagamento for computado, você receberá um convite para conversar comigo. Amém? Que Deus abençoe. Curva a cabeça, vamos orar. Pai, meu Senhor, nesse momento nos colocamos aqui diante do Senhor. Estamos ansiosos, Pai, para ouvir a Tua voz, Tua palavra. Tudo aquilo que o Senhor já colocou em meu coração, Pai, eu possa transmitir com exatidão, transmitir a Tua verdade, Pai. Pai, livra-nos de todo mal, livra-nos, Pai, da falta de entendimento, da falta de atenção, tudo aquilo, Pai, que venha tirar, Pai, o nosso foco, Pai, da mensagem. Não deixe que nós olhemos para o homem, pois o homem é falho, mas que possamos, Pai, examinar a Tua palavra. Toma mesmo em Tuas mãos, traz o entendimento, Pai. Essa palavra é uma palavra de difícil entendimento. É preciso um certo amadurecimento, Pai, para entendê-la, mas que o Senhor possa, Pai, encontrar os corações possam se abrir para ouvir a Tua voz. Santificado seja o Teu nome, que o Senhor, Pai, esteja edificando vidas através desta mensagem, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, penso eu que o que mais dificulta a nossa caminhada com Cristo nos dias de hoje é a mentalidade que foi introduzida no meio cristão, de que quem serve a Cristo não pode ter uma vida de sofrimento, não pode passar por dificuldades pelo simples fato de que uma vez servindo ao Senhor, a vida tem de ser só vitórias. Esse jargão religioso fez muitos cristãos antigos perderem a visão real do Evangelho. E também os novos que se converteram há pouco tempo a não conhecer de verdade essa visão. Fazendo assim a qualidade de vida espiritual se resumir a conquistas e mais conquistas. A teologia da prosperidade entranhou de tal forma no entendimento dos servos do Senhor que não se acredita mais que a misericórdia de Deus pode ser alcançada
sem que se faça algo para merecê-lo. Essa mentalidade de se ter de Deus o melhor da vida é satânica, diabólica e demoníaca, uma vez que o que nós temos não é nesta vida. O que Deus nos prometeu não está nessa vida, e sim na vindoura. E isso tem destruído milhares de lares cristãos. Mulheres tolas que passam a repudiar seus maridos pelo simples fato de eles ficarem desempregados e não poderem mais suprir as necessidades familiares. Passam a olhar para o esposo com um olhar superior, tratá-los com indiferença e superioridade, quebrando assim um princípio bíblico, que é a submissão aos seus maridos. Tudo por causa desta maldita mentalidade de que se está com Cristo não se pode fracassar nunca. Homens que desrespeitam suas esposas e as tratam com indiferença e inferioridade, não dando a elas o afeto e atenção devida, e dando migalhas de carinho a quem deveria dar sua vida por ela, assim como Cristo deu a sua vida e amou a igreja, e se deu por inteiro por ela. O ser humano tirou os olhos de Cristo e passou a olhar para si mesmo, e sendo assim, o sofrimento se tornou abominável aos olhos dos servos de Deus. Até mesmo Deus se tornou objeto de tantas reclamações, de o porquê nada funciona, de o porquê ele não ajuda a vida a dar certo, e etc. Por isso, eu tenho lutado contra tudo que faça os servos de Deus se empenharem mais a buscar as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Essas campanhas que fazem o ser humano entrar num estado infernal, depressivo, opressivo de dependência por seus cônjuges. Passam a viver um evangelho voltado somente a seus casamentos e família, sendo que o mais importante é a remissão dos pecados e a salvação da alma. As doenças estão aí: fome, a peste, os terremotos, os tsunamis, os sinais da volta de Cristo, que segundo ele aconteceriam para anunciar que o fim está próximo. E ao invés de ensinar pessoas a buscarem única e exclusivamente por Cristo, e a partir dele o casamento ser restaurado, não. Ficam se empenhando em conquistar pessoas, dando a elas o que elas querem, ao invés de lhes mostrar o que realmente precisam, que é Deus. Não, irmãos, esse não é o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho imaculado da Bíblia. Hoje, através dessa mensagem, espero que entendam que o sofrimento tem de fazer parte do chamado. É através dele que Cristo fará a sua seleção. É através do sofrimento que será possível distinguir quem serve de quem só quer ser servido. Fiquem atentos, que hoje, através dessa mensagem, você que sofre vai entender que tudo que passa é uma preparação para um grande propósito que Deus tem para cumprir no mundo, para que Jesus seja conhecido através da sua vida. E quem conseguir suportar será escolhido para uma obra mais excelente do que somente ser um ouvinte da palavra, mas passar a ser um semeador do reino de Deus. O tema da mensagem de hoje é: escolhido ou restaurado? Como quer seu casamento? O sofrimento se tornou a característica principal da transformação que Deus opera em seus filhos mais amados. Assim como a palavra mesmo diz, que Deus açoita os filhos que ama. Na carta de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo declara: as aflições fazem parte do plano de Deus para os cristãos. 1 Tessalonicenses 3, versículo 3. E também em Salmos 126 diz que os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Então,
Eu não entendo quando alguém ensina que o deserto não é o seu lugar. Não é por quê? Claro que é. E é justamente quando o crente resolve dar uma relaxada ou uma desapertada é que tudo começa a desmoronar. Jesus, na parábola das 100 ovelhas, deixa claro que lugar de ovelha é no deserto. Vejam o que ele disse em Lucas 15, 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Viram aí? Ele deixa as 99 onde? No curral que ele preparou para as ovelhas morarem e viver sob os seus olhos. E ele deixa bem claro que a ovelha que saiu do deserto é a que está perdida. Isso só confirma que nosso lugar é mesmo no deserto, onde ele deixou as 99. Pois o deserto é um lugar árido, é um lugar inóspito. E para sobreviver lá, só mesmo sendo obediente ao pastor. Sem isso, a morte é certa. A palavra que trago hoje para meditarmos sobre aquilo que Deus falou no meu coração está em 2 Coríntios 11, versículos de 21 a 30, que diz: Mas se outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou servo melhor do que eles. Embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus próprios patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigo na cidade, nos desertos e em alto mar. E também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado água, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que me mostram a minha fraqueza. Agora vamos para o segundo texto que está em Mateus 22, de 11 a 13, que diz: Mas quando o rei entrou para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. Perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele, e o atirem-no para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, meus irmãos, só pela palavra que foi lida, já podemos ter uma ideia do tamanho do buraco em que nos metemos. Digo buraco porque não é isto que você esperava do Evangelho. Na verdade, não é este tipo de Evangelho que você quer para a tua vida. E te confesso que nem eu quero. Pois quem quer passar por um terço do que o apóstolo Paulo passou? Porém, eu tenho uma notícia para você que está buscando ao Senhor somente para ter seu casamento de volta. Se continuar somente com este propósito, não tem lugar para você ao lado do Pai. Não tem lugar para mim ao lado do Pai. Meus irmãos, eu confesso que quando Deus me trouxe essa palavra,
eu meio que fiquei chocado, pois a visão que temos de servir a Deus é uma visão de ser servido por Ele, quando estamos precisando dele para consertar algo em nossa vida ou quando falta algo e não conseguimos alcançar. Esta visão de um pai supridor de necessidade que temos, essa visão de um pai que não aceita que estejamos com uma doença terminal, essa visão que temos de um Deus que não aceita que o nosso casamento esteja destruído por conta do sofrimento que isto nos causa, é uma visão totalmente contrária ao que a palavra de Deus nos mostra. A ideia de que Deus, para escolher alguém para trabalhar em sua obra, precisa fazer este alguém passar pelo sofrimento, não entra em nossa cabeça hoje em dia, de jeito nenhum. Gente para pregar que você tem direito, porque Deus te ama, está cheio por aí. Mas gente para pregar que Paulo, um servo de Deus, com S maiúsculo, um cristão com C minúsculo, de verdade, porque é assim nos dias de hoje, servo tratam com S maiúsculo e cristão, palavra que só pode ser escrita com um C minúsculo, por ser um tipo de Cristo menor, todos querem proferi-la com um C maiúsculo. Porque o nome cristão se tornou sinônimo de bênçãos, ao invés de ser sinônimo de aflições, de sofrimento, de humilhação, que é como a Bíblia descreve quando se fala dos primeiros cristãos da igreja. Não se via nenhum que não se lascava todo. Todos sofreram, e sofreram muito. Os cristãos do primeiro século eram contados a dedo, pois entendiam que as aflições do tempo presente não se comparavam com a glória que lhes seriam revelada. Eram homens que moravam em tendas improvisadas, muitos em cavernas e desertos, andando de um lado para o outro, buscando as almas. O evangelho se tornou utilitário. Fugiu da origem que era ganhar almas acima de bênçãos, de alegria. Pode ver que a maioria que busca bênçãos nunca evangelizou alguém. Nunca teve o privilégio de ouvir: eu aceito esse Jesus que você serve. Nunca ouviram isso da boca de alguém que acabaram de falar da cruz de Cristo, que é o verdadeiro pregar a palavra de Deus. A maioria, quando vai apresentar Jesus, mostra o lado bom, que é o vem que Deus muda a sua vida para melhor. Sem ter noção de que o melhor de Cristo não está nesta terra, e sim nos céus. São um tipo de cristão que ouvem palavras como essa que eu prego e logo criticam, porque esse tipo de mensagem não serve para restaurar casamento. Mas eu garanto que é exatamente este tipo de mensagem, este tipo de mentalidade que restaura realmente um casamento. O resto, com raríssimas exceções, causa somente uma reconciliação, porque o casal volta a se relacionar um com o outro, porém infinitamente distantes da pessoa que mais deveriam se relacionar, que é o Espírito Santo. Eles, como eles chamam, eles saem do deserto, cheios de alegria por causa de seus casamentos restaurados. Saem como uma criança que acaba de ganhar do pai o presente que mais estavam querendo. Presente este que depois de receber perderá totalmente o encanto em alguns meses ou anos. Saem cheios de religião, onde o relacionamento que cultivou com Deus ficou somente no âmbito do ter, do alcançar, do receber. Muitos não sabem nem como dirigir uma oração ao Pai, sem pedir nada. Saem vazios da verdadeira transformação espiritual, que valoriza o ser infinitamente acima do ter, do alcançar, do receber. Não sabem que foram chamados, porém foram reprovados, porque saíram somente com o que buscaram. Não entendem que muitos são chamados, porém pouquíssimos são escolhidos. E hoje, nesta mensagem, espero transmitir o convite que Deus fez a mim através desta revelação. Um convite para com o meu casamento, de fazer de todo este sofrimento um instrumento para resgatar milhares e milhares de famílias e suas vidas. Quem quiser
somente seu casamento restaurado, digo para que deixe de ouvir essa mensagem, porque ela fala dos escolhidos e não dos chamados. Ela fala dos cristãos que estão dispostos a doarem seus matrimônios para uma obra maior. Uma obra onde, se Cristo não for o centro, se ele não prosseguir junto com o casal, esse casal não poderá prosseguir. É como diz o versículo 14 de Mateus 22. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Bem, irmãos, esta mensagem é para quem tem o desejo de tornar seu casamento blindado após a restauração. É para colocar esta restauração debaixo totalmente da proteção do Altíssimo. Mas como tudo que é mais profundo com Deus exige um preço mais alto a se pregar, entre aspas, digo entre aspas porque é só uma expressão, pois o preço total já foi pago na cruz, porém, será preciso uma paciência de Jó, a força de Maria para aguentar as tristezas, a perseverança do apóstolo Paulo em meio a tanta perseguição e a resistência e coragem de Cristo para suportar a cruz. Se quer ser escolhido para a seara de Jesus e doar seu casamento para a sua obra, terá desde já que se acostumar com as aflições. Terá de aprender a se acalmar diante da demora, pois os escolhidos, com certeza, terão o melhor de Deus. Ou seja, Deus transformará seu cônjuge, que hoje se encontra perdido no mundo, além de trazido de volta, também será moldado de acordo com a necessidade que a obra que Deus tiver para vocês. Todos que são escolhidos têm de ser amassados primeiro, têm de passar pelo fogo para serem purificados. Bem, o legal é que todos que estamos hoje nesta condição de buscar pelo casamento, já estamos vivendo muitas aflições. Porém, alguns que foram também chamados para passar por isso, não aguentaram o calor das provas e já desistiram. Porém, se você está ainda ouvindo este áudio, significa que você já tem a perseverança, e isso conta muito. Lembremos que o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era um religioso, alguém que buscava agradar a Deus pela lei, buscavam as bênçãos através da obediência a Deus. Saulo não conhecia a graça, e por conta disso, nunca tinha sido açoitado, nunca tinha sido náufrago, muito menos apedrejado. Ele veio a ter esse privilégio depois que foi derrubado no caminho para Damasco pelo próprio Senhor Jesus. Vejamos o que Jesus falou para Saulo, a Ananias, depois que o enviou a ele. Jesus disse em Atos 9,15: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Irmãos, neste versículo, Jesus nos mostra como é a caminhada de um escolhido. Pois Jesus disse: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Aqui Jesus confirma que chamou Paulo. E Jesus também disse: Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Aqui, Jesus deixa uma prévia de tudo que Paulo, em 1 Coríntios 11, já descreve que passou. Ei, meu irmão e minha irmã que me ouve, se você está disposto mesmo a doar o seu casamento ao Senhor, aguente firme, pois um chamado para ministério de casais para cuidar de famílias destruídas não pode ser a partir de qualquer coisa não. É preciso se passar por poucas e boas, para quando for falar sobre o que viveu, quando esteve separado, possa falar somente de Deus, do que Ele fez até você chegar ali, naquele exato momento, que conversa com alguém que está querendo o seu casamento de volta, ou que deseja desistir dele. Aguente o tranco e viva a misericórdia de Deus neste vale sem reclamar, pois o escolhido não pode ser frouxo. O escolhido tem de ser resistente ao sofrimento,
tem de ter uma couraça firme para aguentar os ataques do diabo, senão quebra novamente. Precisa ter uma mente trabalhada para suportar grandes aflições. Foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com o Senhor Jesus. Eles estavam preparados para suportarem tudo e fizeram isso. Irmão Leandro, o que é preciso para suportar como eles suportaram? É preciso conhecer Deus, meus irmãos, e a sua grandeza. É preciso experimentar a sua misericórdia. E o fundamental, confiar que no momento certo ele vem e acalma a tempestade. É ter certeza que o seu Redentor vive e que por fim, e por mais que pareça que não, ele se levantará ao seu favor. Jesus, em sua maior necessidade, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E ele disse: somente diante de Deus se ajoelhará e se prostrará. É saber que quando você se sentir encurralado, ele é capaz de abrir o mar para te dar escape. É preciso ter certeza que, se for o caso, ele volta o sol a alguns graus, só para te mostrar que nada nem ninguém pode ir contra você, se ele estiver contigo. Não, meus irmãos, sem ele, não é preciso casamento de volta. Ser escolhido é isso, é entender que nada vale a pena se ele não estiver junto. Estamos no momento certo para tomar essa decisão. Muitos casamentos que foram restaurados, entre aspas, eu digo entre aspas porque não é porque voltou que quer dizer que houve restauração, não. Restauração é mais profundo, é algo que foi forjado debaixo de intimidade com Deus, de conhecimento de quem realmente é o Espírito de Deus. Essa sim é uma transformação feita sobre a rocha, onde quem assim foi tratado entenderá que nenhum sucesso vai valer mais o fracasso de sua família. Quem foi tratado assim não se importará com a falta de atenção do outro, ou se terá suas necessidades supridas no casamento, mas se empenhará em suprir, mesmo tendo falta. O escolhido, ele sabe que enquanto viver, as aflições serão suas companheiras. Mas o chamado somente, ele não almeja isso. Ele quer só seu casamento. E Deus nunca será a sua prioridade, por mais que ele pense que seja, ou diga que é. Porém, no menor sinal de fumaça, volta a questionar e murmurar que a dor está grande demais. Jesus sofreu dores inimagináveis e não reclamou. Paulo saiu muitas vezes carregado de tanto apanhar, porém no dia seguinte estava lá, dizendo que só Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele resgata, redime e salva. E se orgulhava de tomar varada à vontade por amor a Cristo. Ah, irmão Leandro, não tem como comparar o apóstolo Paulo com a gente. E por que não? Os apóstolos viram e tocaram na carne de Jesus. Talvez assim ficasse mais fácil para vocês acreditarem. Porém, Paulo, assim como nós, nunca tocou em Jesus. Ele o viu como nós hoje o podemos ver, pelo poder da fé através do Espírito Santo de Deus. E Deus está procurando servos assim, que queiram sofrer as aflições de Cristo. O versículo 21 diz: mas se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja loucura. Olha a diferença do que o apóstolo Paulo cita para se gabar como cristão, do que é citado hoje para se gabar do que Deus fez a obra na vida de alguém. Vejam a diferença. Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês compararem o testemunhar que o apóstolo Paulo deu dos testemunhos que estão dando hoje por aí para ganhar pessoas. Testemunho estes que seguem o modelo da teologia da prosperidade. Testemunho de um evangelho promissor e de bênçãos. Esta analogia que farei das aflições de Paulo, em como ele conta seu testemunho de honrar a Deus, isso sim é dar um testemunho de Cristo, e não o que andam fazendo pelas igrejas e canais por aí, proliferando que Deus me deu isso,
Deus me entregou aquilo, Deus me deu esta bênção, Deus restaurou meu casamento, e uso isso para atrair pessoas para Jesus, para honrar o nome do Senhor, sendo que Paulo evangelizava totalmente ao oposto do que se vê hoje. Escuta aí e pega essa visão. Mais ou menos assim. Vou simular o apóstolo Paulo evangelizando alguém. Mais ou menos assim. Pô, meu irmão, vem para Jesus como eu. É uma bênção servir Jesus. Eu já estive preso muitas vezes por pregar a palavra. Deus já me colocou muitas vezes em perigo de morte também. Mas Ele vai te livrar, tá, meu amigo? Pois Ele me livrou todas as vezes. Teve umas 5 vezes que eu levei quase 40 chicotadas, mas Deus me deu livramento também. Quase morri, mas escapei com vida. Acredita? Teve uma outra vez, meu amigo, que eu tomei umas porretadas e também fui apedrejado uma vez. Mas foi só uma vez, graças a Deus. Mas estou aqui, ó. Está vendo? Inteirinho. Como Deus é bom com quem o aceita como Senhor e Salvador. É mesmo, Paulo? É, irmão. Oxe, se é. Ah, mas ainda não acabou. Já quase morri afogado, porque o barco que eu estava sendo levado para falar do amor de Deus afundou. Acredita? E isso aconteceu 3 vezes, meu irmão. E teve uma dessas vezes que eu fiquei boiando num destroço do barco por 24 horas. Foi barra, mas valeu a pena, porque eu consegui pregar a palavra em terra firme após ser resgatado. E quando viajo então? Já peguei cada barra, irmão. Já passei por inundações. E uma outra vez fui assaltado e me levaram tudo. Mas quando iam pegar a minha Bíblia, eu disse: em nome de Jesus, leva tudo, menos a Bíblia. A Bíblia não. Acredita, meu irmão? Deus não permitiu o ladrão levar a minha Bíblia? E deixa eu te prevenir logo de outra coisa, porque se aceitar Jesus, depois de eu te contar tudo que passei, eu te contar meu testemunho, você vai conviver com os irmãos da igreja, como eu. Então, os meus patrícios, ou seja, meus irmãos da igreja, já colocaram a minha vida em perigo várias vezes, porque não gostam do que eu prego. Mas aí você pode querer desanimar, pode dizer: mas logo o pessoal da sua igreja, Paulo, fez isso com você? Não, meu irmão, não. Não é só quem é da igreja, não. Quem não é da igreja também. Já tentaram me matar porque não gostam de ouvir a palavra que eu prego. Mas eu continuo pregando a si mesmo. Por isso, estou aqui te evangelizando. Ah, mas já acabou, né, Paulo? Não tem mais sofrimento que esses, não, né, meu amigo? Acabou nada, meu irmão. Tem muita coisa para te contar. Tem que te contar mais uma coisa que Deus fez em minha vida, desde que eu aceitei como Senhor e Salvador. Tem alguns lugares na cidade que eu tenho que tomar cuidado para não correr perigo de ser identificado, porque já não me aguentam mais ver pregando Jesus nas praças e calçadas. Aí quando eu vejo que não dá para pregar no centro, eu vou para o sertão. Mas lá também eu corro perigo, porque eu não sou bem-vindo por alguns moradores que não gostam de ouvir a palavra. Mas quando chego lá, eu prego para alguns a si mesmo. E quando aperta demais para o meu lado, eu parto para o mar. Vou para as ilhas pregar aos nativos, fora aos falsos crentes que tem neste lugar, que tentam me matar porque pregam um evangelho sem sofrimento, um evangelho de busca, um evangelho de bênçãos. E eu não. Mas tenho que te confessar, meu irmão, às vezes servir a Cristo dá muito trabalho, pois a gente não para. Vivo cansado e muitas vezes eu nem durmo. Passo fome e sede, porque ninguém me dá nada para comer e nem beber quando vou para longe evangelizar. Não tenho casa e minhas roupas, se não me doarem, já era, porque eu não ganho nenhum dinheiro para pregar. Mas em contrapartida, eu ganhei o direito de passar a eternidade com Deus, que é a recompensa dada a quem entregar a vida para Cristo.
E aí, meu amigo, depois de tudo isso que eu te disse, você deseja aceitar este Jesus que morreu na cruz por você? Irmãos, isso foi somente uma analogia para mostrar como este evangelho que está sendo pregado por aí afora está totalmente equivocado. Os canais de restauração, então, nem se fala. Estão ensinando uma mentalidade que tira Cristo mais do centro ainda. E quando tocam no nome dele, é somente para requerer dele o cumprimento das promessas. E isto está matando um monte de pessoas espiritualmente. Pois essa busca desenfreada pelo cônjuge está fazendo as pessoas não se aprofundarem na palavra e se afundarem em sacrifícios. E as está prendendo a rituais. E essa exposição de testemunhos, onde só se relata que por muito buscarem irão alcançar, também está acabando de afundar mais ainda com o verdadeiro sentido da graça, que é um dom imerecido. Ou seja, não é por merecimento. Não é por muito buscar que o casamento será restaurado, destruindo assim o propósito principal do Evangelho, que é colocar Cristo no centro de toda a nossa busca e devoção. As pessoas estão fazendo de Cristo como um abençoador, um solucionador de problemas, um amenizador de dilemas. Elas não estão pensando em um chamado genuíno de Deus em meio a esta busca pelo casamento. A maioria que está buscando o casamento não sabe nem que Deus chama alguém para a obra, porque não estão preocupados em se entregarem como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Os sacrifícios que os ensinam são somente para alcançar seu casamento, são para ter seus cônjuges de volta, e não para conhecerem Jesus mais de perto e de verdade. E isso é triste. Depois que eu passei a entender mesmo o propósito pelo qual Deus permitiu que meu casamento fosse destruído, eu vejo como tem gente buscando ao Senhor, mas sem querer compromisso com Ele. Deus tem me mostrado isso direto e tem falado através das mensagens aqui do canal. Pense bem se este é o tipo de testemunho que, igual Paulo relatou em Atos dos Apóstolos, que se ouve por aí. Quero ver se alguém tem coragem de postar um testemunho nesta amplitude de provação com Cristo. Isso, com certeza, não atrairia ninguém. As mensagens do canal já são mal interpretadas por muitas pessoas que não entendem o propósito real de terem vindo parar no Vale. Essa pregação de facilidade, que é só buscar que Deus atende, contaminou o Evangelho. E com isso, está criando um monte de cristãos desigrejados e fracos para as aflições. Pois essa busca por Deus para ter somente o que quer, essa busca para parar de sofrer, não gera força espiritual para resistir às provações. Por isso, tanta gente sofrendo, além do normal por causa do marido ou da esposa que se foi, e por estarem tão fracos, se tornam presas fáceis nas mãos de Satanás, que coloca desânimo em suas mentes, lhe mostrando circunstâncias contrárias a que querem ver e saber. E por isso abandonam a busca pelo casamento. E pior, muitos também vão pelo mesmo caminho que seus cônjuges tomaram e se entregam para o mundo. Nos dias de hoje, seria difícil encontrar alguém com um currículo de sofrimento como Paulo, não é verdade? E Jó então? E José e Davi, que eram ainda crianças quando o chamado foi feito a eles? Em Hebreus 11, versículos 13 a 16, descreve como o escolhido deve viver sua vida diante de Deus. Diz assim: todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por esse mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles.
Viram aí que o que a palavra disse sobre os escolhidos? A palavra disse que Deus não se envergonha de ser chamada de o Deus deles. É bem forte, meus irmãos. A palavra disse que todos eles morreram cheios de fé e não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Essa palavra, à primeira vista, nos faz questionar se realmente vale a pena servir este Deus, sendo que a impressão ao ler este versículo é que servir é um pesar. Passa uma impressão de egoísmo da parte de Deus, pois a passagem diz que nenhum dos que o serviram alcançaram alguma promessa. Porém, como eu sempre digo, estamos com a mentalidade tão treinada, a ideia do ter, do receber, do alcançar, por causa dessa obsessão de buscar, que o que salta logo aos nossos olhos nesse versículo é o fato de eles não alcançarem as promessas, de não terem recebido o que desejavam, e com isso pensamos que corremos o risco de servir a este Deus e também não termos nosso casamento, que no momento é um dos maiores desejos que esperamos ter realizados por Ele, se não o maior. Porém, isto não foi o que o Espírito Santo quis ressaltar neste versículo, e sim a fé que esses heróis levaram enquanto vivos até o último suspiro de suas vidas. E é exatamente sobre isso que o Espírito Santo veio nos propor. Uma vida de fé é o que precisamos para viver com qualidade, independente das adversidades. O exemplo disso foi o apóstolo Paulo. Sua fé em Deus, em sua obra, era tão imensa que nenhuma de suas aflições, nenhuma de suas provações, e sabemos que não foram poucas e muito menos fracas, o fizeram desanimar da vida com Cristo, e muito menos viver com pesar, como muitos de nós vivem hoje. Isso nos prova que se estamos servindo a Deus com pesar, isso pode ser ou é um indício que o fato que estamos carregando não é pela obra de Deus, e sim por nossas próprias expectativas. Se tratamos bem uma pessoa somente para ter algo dela, ou tê-la para nós, não estamos sendo verdadeiros. Isso pode as atrair para perto de nós novamente. Porém, ao alcançarmos o que queremos delas, ou quando tivermos essa pessoa de volta, com o tempo voltaremos a agir como realmente somos, e isso afastará essa pessoa novamente. Por quê? Porque a motivação foi somente tê-la como propriedade particular, estar novamente no controle de alguma forma sobre ela, sem nenhum motivo que a beneficie ou beneficie pessoas à nossa volta. E isso é pensar somente no eu e não honra a Deus. O máximo que você dará a Deus, se essa pessoa voltar para você, é um testemunho de restauração em alguma igreja ou para algumas pessoas mais próximas, ou até mesmo em algum canal de restauração. Porém, nada mais além disso. Ou seja, é uma honra passageira a Deus, sendo que depois passará a voltar a cuidar daquele relacionamento do seu próprio jeito, e sendo assim, tudo que Deus fez para que a restauração acontecesse ficará no esquecimento. É tipo colocar Deus na prateleira novamente, entende? Agora, quando a nossa intenção é de colocar a nossa família à disposição de Deus, quando pedimos a Deus para que Ele restaure, para além de nos trazer de volta a alegria da família, para que finalmente Ele possa ter o domínio dela, para que outras sejam resgatadas. Quando colocamos em nosso coração que a restauração será para mais além de que a nossa satisfação pessoal, isso nos faz descansar, porque a motivação de ter de volta ganha um propósito diferente de quando ela foi destruída, que era somente ter a família. Um propósito diferente que não nos beneficiará somente, mas também a muitas e muitas outras pessoas, ou
a algum ou até mesmo a muitos ministérios. Foi esse pensamento que levou estes homens citados na galeria dos heróis da fé a morrerem cheios de fé, mesmo que não alcançaram as promessas a eles prometidas. O nosso problema é que vivemos para realizar as promessas de Deus em nossa vida, para que assim possamos dar bom testemunho para Deus. Porém, a proposta tanto do texto das aflições que Paulo sofreu por amor ao Evangelho, como a do texto de Hebreus sobre os heróis da fé, é que não se vive por promessas, e sim pelo Deus dessas promessas. Pois quem entende o que eu estou tentando transmitir nessa mensagem, verá que esses homens serviam a Deus não pelo que ele tinha a oferecer a eles, mas viviam para retribuir o que ele já tinha os dado, que era a honra de serem escolhidos por ele para levar o seu nome. O apóstolo Paulo, os heróis da fé, os apóstolos de Cristo e Jesus levavam o nome de Deus acima de suas próprias vontades pelo simples fato de não ficarem na classe somente dos que foram chamados, mas para serem inclusos no grupo seleto dos que foram escolhidos. Todos que são chamados podem ser escolhidos, porém todos os que são escolhidos têm de ir além de serem somente chamados. Você, meu irmão e minha irmã, foram chamados, mas ser chamado, muitos serão. O que vai te fazer ser escolhido é justamente atender a este chamado, pois muitos ficam cegos de seus desejos e vontades, sendo que uma vez chamado tem de entender que se foram chamados para fazer a vontade de Deus, seja ela qual for, terão de obedecer. Isso difere um do outro. Tem gente que foi atraído para o vale, porém continua fazendo o que fazia, continua tendo as mesmas atitudes e buscando somente o que querem, assim como viviam antes de serem atraídos para o vale. Foram chamados, mas nunca serão escolhidos. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus e não demorou a obedecer. Ele logo entendeu que, ao ser chamado, você não tem escolha a não ser escolhido. O meu pastor sempre dizia uma frase que expressa bem isso que eu acabei de falar agora. Ele dizia: quem demora a obedecer, demora a crescer espiritualmente. Muitos aqui querem somente seus casamentos de volta. Sabem que foram chamados para algo maior. E ao invés de se aprofundarem para entender qual a vontade de Deus para as atrair ao vale, não. Se afundam em buscar somente seus casamentos de volta. Se contentam somente com o chamado. Não entendem que não devem deixar passar a oportunidade de ser escolhidos. Mas fazem isso como se Deus valesse menos que as suas famílias restauradas. E o pior, uma minoriazinha entende que não tem opção, uma vez que foi chamado por Deus, não se pode parar somente nesta condição de chamado. Tem de se entregar a fazer a vontade, pois quem aceita fazer a vontade do Pai é que se torna um escolhido. Deus não abençoa primeiro para você se entregar a Ele. Você se entrega a Ele e as bênçãos naturalmente passam a ser normais na sua vida. Ele é a verdadeira bênção. E sendo assim, as muitas bênçãos não se comparam à bênção maior, que é o próprio Deus. Tê-lo é ter paz. Tê-lo é ter paciência. Tê-lo é ter esperança. Tê-lo é ter salvação. Ou seja, tê-lo é ter tudo, inclusive o seu casamento verdadeiramente restaurado. O que foi chamado, porém, entende que chamado é adjetivo de escolhido e não sinônimo. E por isso, age como tal. Entende que todo mal que está passando ou tudo de errado que está acontecendo em sua vida é para o nome do Senhor ser glorificado. Entende que andar com Deus muitas vezes é não dar nada certo. E que não é porque não está dando certo que não é de Deus. Deus prova antes de aprovar.
Não se esqueçam disso. E não há circunstâncias melhores para se provar a obediência e fidelidade do que nos momentos de aflição e de adversidade. É preciso entender que com Deus, o mal tem os seus dias contados. Porém, enquanto o mal ainda persiste, é para separar as crianças dos adultos. É para distinguir quem aguenta o alimento sólido dos que só bebem leitinho. E digo, a maioria infelizmente gosta da condição de chamado somente. Ser escolhido requer trabalho. Ser escolhido requer renúncia. Ser escolhido requer negação. Ser escolhido requer abrir mão agora, neste exato momento, agora mesmo, do que se mais deseja para fazer a vontade do Pai. O chamado não entende que com Deus, quem dá, recebe. Não entende que com Deus, quem se humilha é exaltado. Não entende que com Deus, quem sai perdendo, ganha. Jesus disse em Mateus 16:25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a ganhará. Eu sei que é difícil abrir mão de si mesmo. Eu entendo isso, pois não foi fácil para mim quando Deus me pediu o que eu tinha de mais valioso para que eu pudesse ter intimidade com o Espírito Santo. Não foi fácil para mim negar a mim mesmo. Porém, não se tratava do que era bom ou ruim para mim, e sim o que era da vontade de Deus. E isso ajudou muito a eu tomar a decisão que, creio eu, é a que todo aquele que é escolhido toma, de servir ao Senhor pela fé, sem esperar nada em troca, mas seguro que Deus tem algo mais excelente para os que se jogam em seus braços. Pois garanto que vai ser difícil tomar esta decisão. Porém, como Paulo, eu precisei ser jogado no chão para aceitar que Deus não queria somente que eu fosse um chamado, como muitos são. Ele me quer como um escolhido. E digo que Ele quer o mesmo de você. Agora, basta você decidir se tem escolha e Deus respeitará isso, ou se não tem escolha e Deus honrará isso. Eu escolhi não ter escolha, pois ser chamado é bom, mas ser escolhido é divino, porque os critérios para o cargo são de Deus e não tem o dedo do homem. Romanos 8, 29 e 30 diz: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que já havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. É isso, meus irmãos, que nós precisamos entender, que os irmãos precisam entender. Que toda aflição que você passa é porque Deus tem um plano mais excelente para a sua família. Ele quer te usar além de ser somente um belo casal que serve a Deus. Mas Ele quer que vocês sejam referência do nome de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. Não desista, persista, pois quando Deus tem algo grande, a prova é grande e o tempo parece correr contra. Porém, creia que Deus não dá um fardo maior do que se possa suportar. Está disposto a perseverar para que Deus possa restaurar sua família com o propósito de usá-la? Fica a pergunta e fica a dica. Sua família foi atingida por um mal que poderá trazer um bem enorme para outras famílias. Lembre-se que Deus sacrificou o que mais amava para salvar milhares, milhões de vidas. Sacrificar o que ama por quem ama é característica de quem ama a Deus acima de tudo, até da própria vida. Jesus que o diga. Fiquem os irmãos
na paz de Cristo. Abrir mão é entender que você pertence a Deus e que sua vida e tudo que é seu está em suas mãos. E se assim é, não precisa lutar contra ninguém, não precisa competir com ninguém. Pelo contrário, quem abre mão do que tem, sabe que o que tem não se perde quando se está com Deus. Ontem, conversando com a irmã no bate-papo, com pessoas, que adquiriram um livro, eu ouvi algo de uma delas que me fez ver que tenho muito a aprender em se tratando de abrir mão. Ela disse: irmão Leandro, eu um dia, andando pela rua, vi meu esposo com a namorada dele. E creio que ele me viu também. Porém, eu fiz questão de passar rápido para que ela não me visse e estragasse o passeio deles. Gente, isso foi o ápice do abrir mão. Essa irmã, mesmo se achando fraca na fé, entendeu que a moça não é sua inimiga e nem seu esposo que a está traindo é seu inimigo, mas que Deus tem um propósito para a vida dela. Ela entendeu que servir a Cristo vai além de ter o que quer, é ser o que Deus quer te transformar. Espero, nesses bate-papos que tenho com os assinantes, que tenho tido a oportunidade de conversar, eu espero poder conversar com mais pessoas, assim como esta, que chocam a mentalidade da maioria que é egoísta, que só pensa no que quer ter de Deus, ao invés de atentar ao que Deus quer delas. Essa irmã, nem ela sabe que ela está sendo muito bem tratada por Deus. E a maioria aí precisa seguir esse exemplo, assim como eu também. Isso sim é deixar ir. E não essa baboseira que dizem que é deixar ir, mas fica agarrado nos sacrifícios para ter o cônjuge de volta, e com isso não tira o cônjuge da cabeça e sofrem mais do que vivem. Aproveitem a quarentena para ler o livro também. Segundo o relato, ele tem mudado muito a forma de se lutar pelo casamento de muitas pessoas, pois a verdadeira luta se inicia em Deus em primeiro lugar, estar cheio dele, de entender a sua vontade, e não com sacrifícios que trazem ideias de que você merece alguma coisa de Deus. Eu continuo lutando pelo meu casamento, porém, achei Deus nesse processo. E agora sim, eu sei que vou vencer, porque não desisti. E com Deus, estou lutando por você. Amém, meus irmãos? Então, para adquirir o livro, vou deixar o link na descrição desta mensagem, é só clicar no link. E também vou deixar o Instagram, tá, gente? Tô lutando por você, agora também tem o Instagram do canal. Vão lá, sigam. Todo dia eu coloco mensagens, tenho respondido as mensagens lá. Tem bastante coisa legal, né? Acompanhe o áudio do dia também no site. Todo dia tem um áudio do dia, né? Vão no blog, o blog ali tá tendo bastante artigos bem legais falando da palavra do Senhor. Beleza? Então, eu espero que os irmãos possam visitar, porque é muito material para ajudar vocês nesse momento tão difícil que estão passando. Amém? Eu amo vocês em Cristo. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus.